Olá, minha gente querida. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de reflexão e fé. Hoje vamos mergulhar juntos em uma passagem do Evangelho de Lucas que sempre me faz pensar muito, uma daquelas que sacode a gente, sabe? É Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Pega sua Bíblia, um café, e vamos conversar sobre isso. A cena começa com Jesus a caminho de Jerusalém, ensinando por cidades e povoados. Alguém no meio da multidão faz uma pergunta que talvez muitos de nós já tenhamos feito, seja em voz alta ou no silêncio do nosso coração. Senhor, são poucos os que se salvam? É uma pergunta direta, cheia de curiosidade e, quem sabe, um pouco de ansiedade, né? A gente quer saber, afinal, como fica a nossa situação. Será que a gente passa de ano no final das contas? E a resposta de Jesus, ele não dá um número, ele não diz sim ou não. Jesus, como sempre, eleva a conversa a um outro nível. Ele responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E aqui está o primeiro grande ponto para a nossa reflexão. A salvação não é uma questão de estatística, não é sobre quantos, mas sobre como. Não é um sorteio, é uma escolha, uma decisão que exige esforço. Pense comigo, o que é essa porta estreita? Uma porta estreita não é confortável. Não dá para passar correndo, distraído, carregando um monte de bagagem inútil. É preciso foco, é preciso se abaixar, se encolher, deixar para trás o que não serve. E o que seria essa bagagem? Talvez o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, as nossas mágoas, aquela mania de julgar os outros, a nossa preguiça espiritual. A porta estreita nos convida a uma vida mais simples, mais humilde, mais focada no que realmente importa, o amor a Deus e ao próximo. É interessante que Jesus não fala em construir a porta, mas em entrar por ela. A porta já está lá. Jesus é a porta. Ele já fez a parte mais difícil. O nosso esforço é o de nos despojarmos de tudo aquilo que nos impede de passar por ele, de nos configurarmos a ele. É um esforço diário, uma luta constante. Não é algo que a gente faz uma vez e pronto, acabou. É um exercício de todos os dias, em cada decisão, em cada palavra, em cada atitude. Jesus continua a sua resposta com uma parábola bem forte. Ele diz que muitos tentarão entrar depois que o dono da casa fechar a porta. Eles vão bater e dizer: Senhor, abre-nos. E a resposta do dono da casa é surpreendente e até um pouco dura. Não sei de onde sois. Imagine o choque dessas pessoas. Elas vão insistir: mas nós comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Isso é muito sério. Essas pessoas não eram estranhas a Jesus. Elas o conheciam superficialmente. Ouviram seus ensinamentos, talvez até participaram de refeições onde ele estava. Eram, como diríamos hoje, simpatizantes. Tinham uma familiaridade com as coisas de Deus, mas não uma intimidade. Conheciam Jesus de ouvir falar, mas não tinham uma relação pessoal, um compromisso verdadeiro com ele. E essa é a segunda grande chamada de atenção para nós. Será que a nossa fé não corre o risco de ser assim também? A gente vai à igreja, ouve a palavra, participa dos rituais, canta as músicas. Mas será que isso tem transformado o nosso coração? Será que estamos permitindo que Jesus seja realmente o Senhor da nossa vida? Ou ele é apenas um conhecido, alguém que a gente visita de vez em quando? Conhecer a doutrina é importante, mas não basta. É preciso ter um encontro pessoal, uma amizade real com Cristo. Viver o Evangelho não é apenas saber o que Jesus ensinou, mas fazer o que ele nos pediu, viver em coerência com a nossa fé. O dono da casa diz: afastai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade aqui significa injustiça, maldade. Ou seja, não adianta ter uma aparência de piedade se as nossas ações, o nosso dia a dia, são marcados pela injustiça, pela falta de amor, pela indiferença com o sofrimento do outro. A nossa fé precisa ter consequências práticas. A nossa relação com Deus se manifesta, inevitavelmente, na nossa relação com os nossos irmãos. Não dá para separar as duas coisas. E então, Jesus conclui com uma imagem poderosa,
que vira tudo de cabeça para baixo. Ele diz que haverá choro e ranger de dentes quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e eles, que se achavam de casa, ficarem de fora. E o mais chocante, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Isso é a universalidade da salvação. A salvação não é um privilégio de um povo, de uma cultura ou de um grupo específico. O convite de Deus é para todos, sem exceção. Pessoas que aos olhos do mundo ou até mesmo aos nossos olhos preconceituosos parecem estar longe, podem estar na verdade muito mais perto de Deus pelo seu coração sincero, pela sua busca honesta pela verdade e pelo bem. E a frase final é a cereja do bolo, a grande inversão de valores do reino. Eis que há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Quem se acha muito seguro, muito garantido na fé, quem se coloca num pedestal de superioridade espiritual, corre um sério risco. Aquele que se acha primeiro, o mais santo, o mais correto, pode acabar ficando por último. E aquele que é humilde, que se reconhece pecador, que se sabe último e dependente da misericórdia de Deus. Se esse tem o coração aberto para ser acolhido e colocado no primeiro lugar, o lugar da graça, o lugar do amor. Essa passagem, minha gente, é um convite radical à conversão e à humildade. Não é para nos deixar com medo ou ansiosos, mas para nos despertar, para nos tirar da zona de conforto espiritual. A salvação é um dom gratuito de Deus, oferecido a todos, mas exige de nós uma resposta ativa, um esforço de amor, uma decisão diária de passar pela porta estreita que é o próprio Cristo. Vamos nos perguntar hoje, qual é a bagagem que eu preciso deixar para trás para passar por essa porta? Minha relação com Jesus é de intimidade, de amizade, ou apenas de conhecimento superficial? E por fim, eu tenho a humildade de me reconhecer como um dos últimos, sempre necessitado da graça e da misericórdia de Deus? Que essa reflexão nos ajude a caminhar com mais sinceridade, mais empenho e mais humildade na nossa jornada de fé. Muito obrigado por me acompanhar nesta conversa. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. E, claro, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos encontros. Fiquem com Deus e até a próxima.